Por falar nisso, uma semana após a fuga de 14 detentos da penitenciária de Água Boa, policiais penais recapturaram 3 detentos que estavam escondidos em uma plantação de soja no município de Canarana. Aqui no estúdio nós vamos conversar agora ao vivo com o policial penal João Borba, que é superintendente penitenciário regional leste de Mato Grosso. Bom dia, superintendente. Bom dia, Oliveira. Bom dia a todos que nos assistem. Vamos iniciar falando sobre esses 3 elementos que foram recapturados lá na região de Água Boa, né? São 14. Esses 3 estavam numa área de plantação de soja, na mata. Qual é uma dificuldade, já que já são quase 10 dias da fuga, para que a Polícia Penal, a Polícia Militar, as autoridades possam chegar até esses homens? Você acredita que eles tenham tido uma ajuda externa para essa fuga, por isso que está sendo difícil localizá-los? Positivo, Oliveira. Primeiramente, isso é o início de uma ação de resposta, né, mediante essa fuga aí, cobrada pelo governador, foi cobrada aí do secretário de Segurança Pública, bem como do secretário de Administração Penitenciária, né, a recaptura desses 3, uma resposta à sociedade, o início da resposta, como eu disse no início. E a dificuldade é essa, geralmente ali, a penitenciária de Água Boa, ela se encontra numa região afastada da cidade, né, então automaticamente os presos ali, quando fogem, já vai direto para a mata, né? E no intuito ali de poder obter recursos para fugir um pouco mais longe ou nos seus destinos, começam ali a cometer alguns delitos na região, certo? E logo as equipes que estão na recaptura, né, são a Polícia Militar, a Polícia Penal, começou a fazer a incursão nas matas, começou a obter as informações dessas supostas tentativas de crime ali para facilitar a fuga, né, para mais longe, e obteve o êxito aí de recapturar esses 3 indivíduos. E lógico que com uma entrevista com esses 3 elementos, através de informações fornecidas por eles, será possível chegar a mais integrantes desses fugitivos, né? Agora, qual é o efetivo, superintendente, que esta região lá de Água Boa tem policiais penais para cuidar de um presídio daquele tamanho, que é tido como, tido como um presídio de segurança, até cavar esse túnel de 40 metros? Positivo. Como o problema de efetivo ele é todo o estado, não é só na penitenciária de Água Boa, né, medidas estão sendo tomadas, tem uma turma formando agora, deu início ao curso de formação para poder estar reforçando o efetivo, principalmente lá na unidade de Água Boa. O efetivo lá é baixo, tá? E é o que dificulta um pouco mais as ações, né, dos policiais penais dentro da unidade. Você saberia me dizer, por exemplo, quantos presos tem lá e quantos policiais penais tem trabalhando para cuidar de tantos presos? Precisamente, Oliveira, eu prefiro não comentar a quantidade por questão de segurança, mas sabido... É pequeno. É sabido que a penitenciária de Água Boa, ela comporta aí bem acima da capacidade, né, que é hoje 350 vagas aproximadamente, então ela se encontra bem acima disso, e a quantidade de efetivo para que garanta uma melhor segurança também é inferior ao necessário, certo? Nós costumamos dizer que o que segura o preso, né, no cumprimento da sua pena não é grade, não é muralha, é o olho do policial penal. E para isso a gente necessita de recursos humanos, né, bem como tecnológicos. Agora, falando especificamente sobre essa fuga lá de Água Boa, nós mostramos aqui, superintendente, no dia e na sequência, a semana toda, nós exibimos imagens que foram feitas, inclusive, pela própria Polícia Penal, pelas autoridades policiais que acompanharam lá essa fuga. O túnel de 40 metros, ele foi cavado de dentro de uma cela para fora, passando exatamente em frente a uma guarita onde fica a Polícia Penal. É lógico que, pela profundidade, só se o policial penal tivesse uma visão raio-x para desconfiar que estava sendo cavado o túnel ali, né? Mas e a movimentação de terra? Nós temos imagens que mostram ali, olha aí, ó, essa quantidade de terra que eles acumularam dentro da cela. E aí eu questionava aqui no programa o seguinte, será que nenhum policial penal viu essa terra? Porque eles camuflaram no colchão, né? Mas aqueles outros montes ali na roupa, não tem vistoria diária na cela, como é que passou despercebido isso? Essa é a nossa dúvida, superintendente. Na verdade, Oliveira, quando se dá início, né, a gente já tem costume de lidar com isso, já vimos essas situações outras vezes no sistema. Essa terra que você vê ali de início na imagem, geralmente eles guardam dentro do próprio buraco. Eles ensacam ela dentro dos próprios uniformes. E tiram no dia da fuga.
e só tira no dia da fuga. Quando você chega numa cela que você vê uma bagunça dessa ali, terra para todo lado, é porque eles retiraram o que estava dentro do próprio buraco e espalhou ali, você entendeu? Mas, assim, poderia ter sido feito o melhor trabalho de rotina, que é o que a gente chama, né? Que é a revista diária da estrutura, poderia. Mas a unidade, um túnel desse não se cava da noite para o dia. Pois é, isso aí demorou certo? mais de 30 dias, Um túnel com desse não certeza. se cava, a gente sabe disso. Porém, como já foi exposto aqui, né, do déficit de servidores, é difícil você conseguir manter uma demanda de atendimento na unidade, atendimento à justiça, atendimento a advogados, atendimento à saúde, né, e ainda cuidar 100% de uma segurança da unidade do tamanho que é essa penitenciária de Água Boa. Ela seria o quê? A segunda maior? Hoje, em Terceira? termos de peso, seria Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Água Boa. A quarta? Sim. Seria a quarta. E as condições das outras penitenciárias, como é que estão? Então, Oliveira, o governo do estado ele tem feito bastante investimento na melhoria da estrutura das unidades, certo? Então, se você for visitar as unidades hoje e comparar há 4 anos atrás, há 3 anos atrás, você vai ver que foi feito diversas melhorias, a exemplo do que nós presenciamos aqui na capital, né, na penitenciária central do estado, o que era há 2 anos atrás e o que é hoje. E isso não é diferente das outras unidades. Ainda temos unidades precárias, como o exemplo de Peixoto de Azevedo, porém lá tem um CDP já pronto, só aguardando a inauguração para ser utilizado. Com relação, superintendente, ao uso de aparelhos de telefone celular, a gente sabe que, infelizmente, os presos continuam, né, as organizações criminosas, as facções, tendo esta facilidade para se comunicar dentro dos presídios com o celular. Não tem aqueles esperados bloqueadores de celular, né? E isso só é interceptado quando acontece a revista. Como é que está isso? Então, essa questão do bloqueio de celular é uma celeuma que ela já se arrasta aí há muito tempo, né? Entra várias instituições, vários interesses, às vezes até particular, né, das operadoras de telefonia, que não conseguem fazer o bloqueio. Mas, referente a essa questão do uso de celulares, desde que o governo do estado implantou aí o programa Tolerância Zero, que se deu início com a operação Elson Douglas em 2019, foi diminuído bastante, né, o acesso a celular. Eu participei de diversas operações aqui na capital já, em outras épocas, época que a gente entrava e não encontrava-se menos de 200 celulares num raio daquele. Entende? Hoje você entra lá, você encontra em torno de 10 a 20, então caiu bastante. Então, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Administração Penitenciária, juntamente com os policiais penais, tem trabalhado diuturnamente para coibir essa ação. Superintendente, para encerrarmos, como é que está nesse momento o efetivo que está trabalhando na tentativa de recapturar esses presos? Além da Polícia Penal e Militar, parece que até teve outros batalhões especializados que foram para Água Boa para ajudar nessa recaptura. Positivo, Oliveira. Lá hoje se encontra 2 equipes do GIR, 2 do SOI, mais a equipe de força tática lá do Batalhão de Polícia Militar de Água Boa, né, e mais da unidade local. Tá ok. Obrigado pelas informações. Por nada. Bom trabalho e vamos torcer para que o restante desses detentos seja recapturado o mais rápido possível. Obrigado pela sua presença aqui.